Boa noite a todos, graça e paz. Que alegria estar aqui esta noite. Confesso que no dia que o pastor Ezequiel me ligou, dizendo: olha, o apóstolo ele quer que você esteja, se possível, na quarta-feira para ministrar. E o tema desse mês é sobre honra. Eu disse: mas que honra! Ser honrado e falar sobre honra para pessoas tão importantes. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês que estão aqui conosco, você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu tive o prazer de conhecer. É o meu microfone que está... Vamos ver, talvez tenha dado certo, né? Já vem vindo socorro, bem presente, para não entrarmos na angústia, né? Mas como eu estava dizendo a vocês, eu tenho um amigo muito chegado, pastor Ednilson. Se quiser, acho que eu posso usar esse. E o pastor Ednilson, esse meu amigo, quando ele vai falar do irmão caçula dele, ele enche o peito, ele estufa o peito para falar do seu mano, o caçula, o pastor Ezequiel, carinhosamente chamado de Zeca. E eu, quando conheci o pastor Ezequiel, confesso a vocês, foi uma amizade tão bonita. Parece, pastor Ezequiel, que nos conhecemos já de muito tempo. Pastor Ezequiel me apresentou o pastor Rony, e naquele dia por telefone conhecemos o apóstolo Willy, e por meio dele eu tenho a oportunidade de conhecer vocês agora aqui, e você que está em casa e que é da Igreja Vida Nova. Que alegria estar aqui. E nesta noite eu quero aproveitar e convidá-lo para que abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2. Nós vamos ver apenas o verso de número 30. 1 de Samuel, capítulo 2, apenas a primeira parte do versículo. Na verdade, vamos ver o versículo 30 todo. E enquanto estão colocando para você acompanhar a leitura, eu quero dizer a todos que a Marisa, minha esposa, gostaria muito de estar aqui essa noite com vocês, mas a mãe dela é acamada e os filhos têm um turno, e hoje, exatamente hoje, é o dia dela estar com a mãe, mas trago o abraço dela a cada um de vocês. Diz assim a palavra de Deus: olha, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, olha aí uma adjunta adverbial de modo. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Em outras palavras, serão humilhados, serão desprezados. Antes de falarmos exatamente sobre isso, deixa eu estabelecer com vocês e com aqueles que nos acompanham um ponto de contato. Tenho 61 anos de idade, já sou uma nova criatura, tomei a vacina quarta-feira, e eu tive o privilégio de nascer em um lar evangélico. Eu, ao nascer, meus pais já eram membros de uma igreja evangélica, e nesses 61 anos, eu tive a oportunidade de crescer dentro da igreja. Somos de uma família bastante humilde. Meu pai
servidor público municipal, tenho pai ainda, meu pai tem, apóstolo, 95 anos, e muito forte. E outro dia perguntaram para ele, Ezequiel, seu Orlando, como é que faz para viver tanto tempo assim? Ele disse, é só não morrer. 95 anos e muito forte, não é? Minha mãe, diarista, uma família humilde, e de 6 para 7 anos, eu que sou o mais velho de 6 homens, quando eu tinha 6 para 7 anos, cuidava dos meus irmãos mais novos, para que os meus pais trabalhassem. À época nós éramos em 4, então tinha 3 abaixo de mim, e a vida sempre foi muito complicada, muito difícil. Aos 14 anos entrei numa empresa multinacional, e a minha preocupação sempre foi essa, apóstolo: eu preciso aprender a honrar a Deus, porque está aqui, olha, eu honrarei aqueles que me honrarem. Logo, só para vocês terem uma ideia, naquela época, diferente de hoje, que é ensino fundamental, anos iniciais, naquela época era primário, né? E eu, pastor Ezequiel, no primário, era o mais pobre da classe. Família não tinha dinheiro para comprar o meu material, eu estudava por conta da Associação de Pais e Mestres, mas eu dizia assim, Deus, eu sou o mais pobre dessa sala de aula, os meus pais não têm dinheiro nem para comprar o meu material, eu tenho que esperar a Associação de Pais e Mestres trazer aqui o meu material. Eles compravam uniforme, e rico, vocês sabem, usa tênis, pobre usava conga, não é? Hoje nem existe mais, e a maioria dos jovens nem sabe o que é isso, não é? Mas era um tênis daquele bem fraquinho, não é? E eu dizia, Deus, eu quero te honrar, porque eu tenho certeza que se eu te honrar, o Senhor vai me honrar aqui nessa sala de aula. Eu posso não ter dinheiro que eles têm, mas o Senhor pode fazer de mim o mais inteligente dessa classe. E olha, irmãos, nos 4 primeiros anos, todos eles, eu recebi medalha e recebi diploma de honra ao mérito. Quando eu fui para o ginásio, que hoje são anos finais do ensino fundamental, eu também dizia, Deus, agora aqui eu tenho que fechar todo ano com 49 pontos para não precisar nem fazer exame. E irmãos, eu sempre me preocupei com isto, preciso honrar a Deus para que Ele também me honre, e todos os anos eu passava da 5ª para a 6ª, da 6ª para a 7ª, sem fazer exame, porque nós temos um Deus que respeita princípios, que quando nós colocamos em nosso coração o desejo ardente de honrá-lo, Ele também faz a mesma coisa, Ele nos honra. Quando eu completei 14 anos, eu fui trabalhar numa multinacional, e aí, pastor Rony, fui para a produção, mas 2 meses depois me levaram para o escritório. Comecei a trabalhar no escritório, com 16 para quase 17 anos, conheci a menina mais bonita de Campinas, a Marisa, com quem casei. E um dia, eu descobri que a Marisa ganhava mais que eu. Ela era demonstradora de uma marca de café num grande supermercado de Campinas, e naquela época ela ganhava 1.600 e alguma coisa, eu não lembro o que era o dinheiro, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, eu não lembro, mas ela ganhava 1.600 e alguma coisa, e eu ganhava 1.100 e pouco. Mas no meu namoro, eu e a Marisa fizemos um trato.
nós vamos honrar a Deus no nosso namoro, para que o Senhor nos honre também no nosso casamento. E então eu chegava para namorar, eu sentava num canto do sofá, ela sentava no outro, e o pai dela, apóstolo, sentava na poltrona na frente. O pai dela era apaixonado por ervas medicinais. Eu hoje me sinto quase um botânico. Eu sei para que serve chá de quebra-pedra, erva Santa Maria, hortelã, eu sei quase tudo. Ele sentava na minha frente e dava aulas para que servem os remédios. Mas um dia, ele extrapolou. Um dia, pastor Ezequiel, ele olhou assim para mim, nós já estávamos praticamente noivos, porque eu casei com 18 anos, quase 19, e ela tinha 17, quase 18. E aí um dia ele olhou assim para mim, sentado na poltrona, e disse assim: vocês estão pensando em casar, já são noivos, eu queria saber quanto que você ganha, qual é o seu salário? Falei, pronto, olha aí, ó. Naquela hora eu disse: Deus, me dá sabedoria para dar resposta para esse homem aí que quer me envergonhar aqui, não é? E eu olhei assim para ele e disse: olha, eu ganho mais que 10. Ah, mas muito mais que 10. E a minha sogra, muito inteligente, muito esperta, disse: você acha que isso é pergunta de fazer para uma pessoa? Salário é confidencial. E eu saí de lá naquele dia dizendo: Deus, o Senhor sabe, eu tenho procurado te honrar. Lá na empresa todos me chamam de irmão, nem me chamam pelo nome, eles me chamam de irmão, porque eu não nego o teu nome, eu procuro te honrar, quase passo vergonha. A Marisa ganha mais de 1.600, eu ganho 1.100, Senhor. Abre uma porta para que eu possa, Senhor, chegar lá e dizer para ele com a boca cheia o meu salário, não é? Porque eu quero ganhar pelo menos igual ela. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui, você que está em casa, menos de um mês depois, o meu gerente, um chileno, me chama e diz assim: você trabalha aqui desde quando? Eu falei: desde 14 anos. Eu tenho te acompanhado, tenho visto o seu trabalho. Você é muito jovem ainda, mas eu sinto em você um senso de responsabilidade. Você tem coragem de assumir um departamento da produção? Eu disse: claro que tenho, é o meu sonho. Ele disse: então você vai ser promovido, você vai chefiar um departamento da produção. E aí olhou para mim e disse assim: quando foi que você fez 18 anos? Eu falei: engenheiro, eu vou fazer daqui a 3 meses, eu não tenho 18 ainda. Aí ele coçou a cabeça, começou a escrever na agenda, e aí aqui dentro eu disse: o Senhor quer me honrar, o diabo já está aqui para querer atrapalhar, não é? Aí ele pensou, olhou para lá, olhou para cá e disse assim: olha, eu criei uma expectativa em você, e agora eu não posso te frustrar. Você não tem 18, eu não tenho 18 ainda, mas 90 dias passa rapidinho. E aí ele disse: sabe de uma coisa? Nem que eu tenha que brigar com o mundo todo, eu vou te promover, pode começar amanhã já, e você vai dirigir esse departamento. E aí, irmãos, eu não vi a hora de chegar o meu olerite, e eu nem quis perguntar quanto que eu ia ganhar. E aí, contei no dedo, no dia que chegam os olerites de todo o meu departamento, o meu em cima, eu não me contive. Antes de distribuir dos colaboradores, eu já fui lá na minha mesa, abri o meu. A hora que eu olhei o olerite, aqueles que vinham lacradinho, serrilhado, né? Eu tinha ganhado no mês anterior 1.102, uma coisa assim. A hora que eu abri, 3.340.
A hora que eu olhei, eu disse: obrigado, Senhor, vale a pena te honrar. Quando nós te honramos, o Senhor também nos honra. E aquele dia, irmãos, era dia de ir namorar a Marisa. E eu não tive dúvida, peguei meu lerite e deixei ele aparecendo aqui, ó. Pergunta agora. Mas ele tinha levado uma repreensão tão forte que ele não teve coragem de repetir, não é? Mas eu fui abençoado, né? Eu fui abençoado, não apenas eu, mas eu e a Marisa, não é? E nos casamos, hoje temos 3 filhos, os 3 já casados. Agora no próximo dia 17 de junho, eu e a Marisa já vamos completar 43 anos que somos casados, temos 2 netos da primeira filha, e agora a nossa caçulinha também está grávida, e em outubro vai nascer uma menininha, e ela mora nos Estados Unidos, e agora teremos uma neta bilíngue, não é? Vai falar inglês, mas vai ter que aprender a falar português também, não é? Mas, meus queridos irmãos, você que nos acompanha pela internet, como é gostoso a gente sentir Deus trabalhando na vida da gente e nos honrando a cada momento, em todas as circunstâncias. Mas para que a gente possa ser honrado por Deus, está aí, olha: honrarei aos que me honrarem. Tem o efeito bumerangue, aquilo que você faz, volta. Quando a gente olha aqui para o primeiro livro de Samuel, aqui o Senhor faz uma dura repreensão para o sacerdote Eli. O Senhor tinha dado aos levitas a incumbência de serem os representantes do povo diante de Deus. Deus falava com o povo por meio deles. A classe sacerdotal, ela fora escolhida, não tinha nem herança de terra, as demais tribos traziam o sustento para eles, e isto era um concerto que Deus havia feito com eles. Só que infelizmente, às vezes a gente acha, porque Deus nos prometer alguma coisa, porque Deus nos conceder alguma coisa, para nós já está resolvido e não temos que fazer mais absolutamente nada. Não é verdade. Nós temos que manter a nossa fidelidade ao Senhor. Ele promete e cumpre com a sua palavra, mas cabe a mim manter a bênção que Ele colocou nas minhas mãos, honrando-o constantemente. Para quê? Para que a bênção dele possa continuar fluindo sobre a minha vida. Mas infelizmente não foi o que aconteceu com a casa de Eli. Os seus filhos negligenciaram, viraram as costas para Deus, e foi exatamente aí que ele disse isso: olha, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, olha aí, sempre vai ter um adjunto adverbial de modo, porque cabe a nós fazermos a nossa parte. O efeito bumerangue, ele existe, ele vai voltar. E aí o Senhor disse: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. E aí ele explica por quê. E aí ele diz assim: porque aos que me honram, honrarei, mas, porém, os que me desprezam serão envilecidos, serão desprezados. Então cabe a mim, cabe a cada um de nós escolhermos o que é que nós queremos. Nós queremos ser honrados por Deus diante dos homens, então a lição número 1 é: vamos honrar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor nosso Deus, Ele precisa ser honrado. Eu honrarei aos que me honrarem. Por quê? Nós temos aí no próximo slide um princípio que é imutável. Nós temos aí a lei da semeadura. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 e o verso 7:
pois o que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura é a única lei que é irrevogável. Nós estávamos agora há pouco conversando, eu, o apóstolo, pastor Ezequiel, desde 1984, que eu trabalho dando assessoria e consultoria para prefeitos, câmaras municipais, Congresso Nacional, trabalhando com leis, e todos nós, e principalmente aqueles que fazem direito ou que fizeram direito, sabem que uma lei, ela pode ser modificada, pode ser até revogada por meio de uma outra lei. Até por isso, no final da lei, tem nas cláusulas finais a expressão: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Porque uma lei pode alterar a anterior. Agora, a lei da semeadura, essa não se altera. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Quer ser honrado pelos homens? Então honre a Deus, que Deus vai te honrar diante de todos os homens. Nós temos que aprender que realmente precisamos honrar ao Senhor. Não tem como. Esta lei, ela é irrevogável. Ah, mas e a misericórdia do Senhor? E o amor dele? Sim, Deus é tão misericordioso, o seu amor é tão grande, que se nós errarmos, reconhecermos o erro, pedirmos perdão e deixarmos o erro, abandonarmos o pecado, Ele nos perdoa. Só que tem um detalhe, eu digo sempre: o perdão não anula as consequências. Por quê? Porque a lei da semeadura, ela é irrevogável. Nós precisamos, portanto, ter isso em nossa mente. Por quê? Porque nós temos aí a condição, no próximo slide, de sermos honrado ou desonrado. É uma opção que eu faço. Eu posso ser honrado ou posso ser desonrado. Vai depender daquilo que eu estou semeando. Vai depender das minhas atitudes em relação a Deus, né? E quando a gente olha para a honra e desonra, eu disse ao apóstolo, ele agora há pouco, eu não tenho dúvida de que eu tenho uma convicção muito clara de que nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja do arrebatamento. E se somos a igreja do arrebatamento, nós somos os missionários da última hora. Deus tem uma atribuição, um trabalho, uma obra, para que eu, para que você, para que cada um de nós, você que está em casa também, Deus tem uma missão para cada um de nós desenvolvermos nessa última hora, na hora da colheita. E é exatamente por isto, e eu disse ao apóstolo, foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que colocou no seu coração o desejo de, neste ano, que é o ano da aliança 2021, no mês de maio, tratar sobre este tema, honra. Por quê? Porque o inimigo da obra de Deus, ele não dorme. Ele trabalha diuturnamente para descaracterizar isto que se chama honra. Quando a gente olha para a história, e está ali, olha, nós temos uma influência muito grande da cultura norte-americana, e aqueles que são um pouco mais vividos, né, que viveram um pouco mais, que já passaram dos 50, como eu, e só vou dizer aqui para vocês rapidinho, até o final do ano eu tinha bigode, e o meu bigode, quando eu cheguei mais ou menos nos 50, ele parecia um código de barra, um preto, um branco, um preto, um branco. E aí depois, quando eu já estava com mais de 55, já estava ficando tudo branco.
E aí, teve um dia, inclusive, eu tinha uma reunião aqui na Praça da Sé, no primeiro cartório, e eu pensei, lá é ruim para arrumar um lugar para estacionar o carro, eu vou parar aqui na estação Barra Funda do metrô, tem um estacionamento, inclusive a gente estaciona, leva a chave, né? A gente deixa o carro lá, e aí eu pego o metrô aqui, desço praticamente na porta, e ao estacionar fui lá no guichê, pedi o bilhete e disse para o senhor, você me vê 2 bilhetes? Eu já estava comprando da volta para não pegar fila de novo. O homem olhou assim para mim e falou, o senhor não paga. Eu falei, mas por que não? O senhor não tem mais de 60? Eu falei, não, 56 ainda. Ele, me desculpa. Então o meu bigode estava me denunciando, né? Então, olha, eu cortei o bigode agora no final do ano, e dizem os que me conhecem de mais tempo, que eu fiquei 20 anos mais jovem, não é? Eu inclusive saí do grupo de risco. Em compensação, perdi a fila de prioridade, né? Mas nós que temos um pouco mais de idade, nos lembramos daqueles movimentos americanos que começaram lá em Woodstock, sexo, drogas, rock and roll, e desde aquele momento o diabo vem trabalhando, isto chegou também aqui, para fazer com que a liberdade e a individualidade, ela causasse em nós uma desvalorização de muitas virtudes, entre as quais a capacidade de honrar tradições, está ali, olha, capacidade de honrar tradições, de honrar instituições e de honrar pessoas. Nós estamos perdendo esta capacidade. Infelizmente, isto tem sido um fator preponderante para o enfraquecimento da família, para o enfraquecimento na escola, para o enfraquecimento até mesmo na igreja. Porque essa questão de tradição, de honrar, que os orientais levam muito a sério, a nossa civilização ocidental, muito influenciada pela cultura norte-americana, meio que banalizamos. Deus me deu a oportunidade de estar há 4 anos atrás no Japão. Eu me lembro que eu estava sentado naquele trem-bala e eu vi que todas as pessoas, Ezequiel, que passavam pelo corredor, atrás de mim, eles se curvavam, e eu disse, por que será que todos que passam se curvam? Aí eu levantei e fui olhar, por que é que eles estavam se curvando? Era um senhor velhinho, que estava sentado, ele estava dormindo, ele nem via, mas aqueles que passavam por ele, reverenciavam aquele senhor de mais idade. Aqui, nós estamos banalizando essa coisa de honrar as pessoas, de honrar a instituição, nós estamos meio que colocando de lado. Isso é antiquado, isso não reflete a modernidade, e estão tentando criar na nossa cabeça um tal de politicamente correto, e que nós acabamos ficando meio que escravo disso, e como consequência a gente se esquece de que a honra, ela tem efeito bumerangue. Se eu não honrar a Deus, se eu não honrar as pessoas, se eu não honrar a instituição, eu também não serei honrado. O próximo, o que é honrar? Honrar é fixar valor, é estimar, é reverenciar. Mas infelizmente nós, seres humanos, temos uma tendência de honrarmos, de reverenciarmos, de atribuirmos valor apenas àqueles a quem a gente acha que estão lá em cima. Esse aí é o governador do estado, esse é o presidente da república. Nós precisamos aprender a fixar valor, a honrar as pessoas, independente do seu nível social, independente da sua
classe social, nós precisamos aprender a valorizar, a honrar pessoas. Na medida em que nós honramos as pessoas, Deus também nos honra. Deus também nos honra. E aí, eu coloquei 2 versículos que inclusive, acho que o Rony, na quarta passada, já ministrou sobre ele, que está lá em 2 de Pedro, capítulo 2 e o verso de número 17, que diz assim, olha, tratai a todos com honra, não são alguns, não são os ricos, não são os que têm influência, não, tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Olha, nós temos aí uma lição completa. Quer ser honrado, quer ser abençoado, então trate a todos com honra, independente da sua condição social. E aí no registro de número 2, no requisito 2, Jesus, quando foi procurado por alguns gregos que queriam vê-lo, chegaram primeiro para Filipe foi lá para falar com André, e aí levaram eles até Jesus, e foi quando Jesus disse, olha, se alguém me serve, siga-me, me acompanhe, aonde eu estiver, estejam comigo, e se vocês me servirem, se vocês me seguirem, eu vou dizer aqui o que vai acontecer, o meu Pai o honrará. Mas às vezes a gente quer ser honrado, mas não queremos ter compromisso. Nós não queremos deixar a nossa digital. Nós precisamos aprender que servir ao Senhor, de que seguir ao Senhor, existe compromisso, e esse compromisso precisa ser respeitado, e se nós respeitarmos o compromisso de seguirmos ao Senhor com integridade, com fidelidade, o Pai nos honrará. Às vezes a gente acha que porque o apóstolo não está vendo, eu posso fazer isso ou fazer aquilo. Ah, mas o pastor Rony, o pastor Ezequiel não estão aqui, mas o Senhor está. E servir ao Senhor não é apenas de quarta-feira à noite, não é domingo de manhã, domingo à noite. Servir e seguir ao Senhor é 24 horas por dia. E quando nós temos esse compromisso, pode descansar, o meu Pai o honrará. Ainda que os homens olhem e digam, esse aí é carta fora do baralho, esse aí olha, não está com nada. Se você honra, se você serve, se você segue ao Senhor Jesus, ainda que todos digam que não é para você, que você não nasceu para isso, que você não tem capacidade para isso, o Senhor vai inverter a lógica e vai te honrar, e muitos irão olhar para você, irão dizer o que aconteceu, você vai dizer, é cumprimento da promessa de Jesus. Ele disse que aqueles que o servem, que aqueles que o seguem seriam honrados pelo Pai. E aí, rapidinho, porque eu tenho 7 minutos, e o apóstolo me disse que daqui a pouco fica vermelho o cronômetro, e a hora que ele fica vermelho e chega no número 0, ele explode. E eu não quero que isso aconteça. Mas no próximo slide, lá em Lucas e também em Marcos capítulo 2, Mateus também fala sobre um paralítico, um homem que vivia acamado, um homem que pela condição física provavelmente não trabalhava, e por não trabalhar vivia às expensas de outras pessoas que o ajudavam. E normalmente essas pessoas, elas passam a ser meio que invisíveis para a sociedade. Tem até um livro, né? Alguém que se vestiu de mendigo e que ele disse, olha,
quando a gente adquire uma condição dessa, a gente passa a ser invisível para a sociedade. E aquele paralítico era um necessitado, ele precisava de se restabelecer fisicamente para se inserir na comunidade, para voltar a trabalhar, para defender, quem sabe, o seu pão de cada dia, exercer a cidadania em sua plenitude, mas ele não tinha condição de se movimentar. Mas olha só como as coisas acontecem. Um dia, quatro amigos, ficam sabendo que Jesus está mais uma vez em Cafarnaum, e aonde Jesus está, as pessoas vêm para ouvi-lo, e os milagres acontecem, e aqueles quatro passam perto, quem sabe, daquele paralítico, olha para ele, vê a sua necessidade e diz: quem sabe é hoje a oportunidade deste paralítico se encontrar com Jesus e receber a cura dele. Tantas pessoas estão sendo curadas. E aí então, eles não têm dúvida, os quatro combinam entre si e levam o paralítico até o local onde Jesus estava. Mas quando eles chegam ali, a casa está cheia. Lá em Marcos diz, não tinha lugar nem próximo à porta, quem sabe perto da janela, estava totalmente lotada, e quem sabe eles olham e dizem: olha, a gente queria tanto que você chegasse bem perto de Jesus, porque nós cremos que hoje era o dia de você ser agraciado, mas olha que condição terrível, não dá para nos aproximarmos, muita gente, mas aquele paralítico, quem sabe, está pensando: é hoje o meu dia, e olha e diz para eles: eu acredito, né? Mas vocês me trouxeram até aqui, agora que eu já cheguei até aqui, vê aí uma forma, arrume um meio para que eu possa estar bem de frente com Jesus. E aí eles tiveram a brilhante ideia, subiram o paralítico no telhado, e quem conhece Israel, não é, Rony? As casas são mais baixas, né? E aí eles movimentaram as telhas, as pedras, porque ali é uma área vulcânica, e como a casa é baixa, provavelmente, pastor Ezequiel nem tenha tido necessidade de corda, mas pegaram aquela maca e com a mão mesmo desceram o paralítico, e aí quem estava embaixo ergueu a mão, e o certo é que colocaram o paralítico bem na frente de Jesus. Pensa, faz uma introspecção agora, e tenta sentir aí dentro de você a sensação daquele paralítico que não podia andar, que não tinha a menor chance de estar ali na frente de Jesus, mas ele foi honrado por quatro homens o honraram e o colocaram na frente de Jesus, e ao chegar na frente de Jesus, o Senhor olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. No primeiro momento, quem sabe aquele paralítico olha e diz assim: mas eu queria ser curado. Mas tá bom, né? Mas os escribas, os fariseus, aqueles que estavam ali na plateia, começaram a razoar em seu coração: mas quem é ele? Isso é uma blasfêmia. Quem é ele? Pensavam: quem é ele para perdoar pecado de um homem? E aí Jesus, que ausculta os corações, olha para eles e diz assim: olha, eu quero honrar esse homem aqui, eu quero honrar a fé desses quatro amigos dele, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. A ti eu te digo, pega a sua cama e vai para a sua casa. Pode pegar aí a sua cama. E naquela mesma hora, aquele paralítico pega a sua cama, e ele que foi levado pela maca, agora vai para casa levando a sua própria maca. Mas ele foi honrado por Jesus, mas mais que isso, aqueles quatro amigos também se sentiram honrados. E aqueles quatro amigos, não temos tempo, mas se o tempo desse, falaríamos sobre cada um deles: a fé, a esperança,
a perseverança e a vitória. Você que está aqui esta noite, Deus quer te honrar. Quem sabe você não tinha condição de estar aqui hoje, mas 1, 2, 3, 4 amigos, e em especial o amigo Espírito Santo te impulsionou para que você chegasse aqui. Você que está nos acompanhando pela internet, o Senhor está te dizendo: eu nesta noite quero te honrar. Assuma um compromisso comigo, porque eu quero ter compromisso contigo. Eu quero que os homens te honrem, para que o meu nome possa ser glorificado. Eu não sei se te falta fé, se te falta esperança, perseverança, mas se você está aqui, o Espírito Santo de Deus vai te movimentar para que você possa abrir as cortinas da fé e ver a vitória se aproximar de você. Porque Deus honra e Deus recompensa quando nós honramos um invisível. E aí encerro, porque tenho 30 segundos. Quando você chegar em casa hoje, e você que já está em casa, o apóstolo Willi disse: não saia antes de terminar o culto. Mas eu quero ir um pouco além, apóstolo. Além que eu digo a hora que terminar o culto, como lição de casa, leia o livro de Esther. Leia o livro de Esther. O livro de Esther, ele é pequeno, e lá conta-nos uma história linda, e que eu quero voltar um dia para falar sobre ele. Mas só para sintetizar, nesses segundos que eu tenho, existia um homem por nome Amã, que queria ser honrado por todos os homens, e todos que passassem diante dele tinham que se encurvar. Mas lá naquele reino persa, como cativo, tinha um homem por nome Mardoqueu ou Mordecai, e ele tinha compromisso com Deus. Ele dizia: eu só devo honrar a Deus, eu tenho que respeitar o homem, mas a honra é ao Senhor nosso Deus. E ele se negou a se curvar diante de Amã, e Amã ficou completamente contrariado, a ponto de, depois de um banquete que participara, em casa chamou os amigos, a esposa, e disse: olha, tem um homem aí que ele está na minha marcação. Eu descobri que ele é judeu, e eu não quero só acabar com ele, eu quero acabar com o povo dele. E aí a mulher deu uma brilhante ideia: faça uma forca, prepara uma forca para ele. Queria desprezar, queria humilhar Mardoqueu. Só que Mardoqueu honrava a Deus. E quando nós honramos a Deus, ainda que os homens queiram nos humilhar, Deus não permite. Porque um dia esse Mardoqueu ouviu uma conspiração contra o rei e avisou a sua prima Esther, que estava no palácio, e acabaram acionando o Serviço Nacional de Inteligência e desfizeram a armação contra o rei, e aquilo ficou escrito, mas passou batido. Mas teve uma noite que Deus tirou o sono do rei. Se você honra a Deus, se você tem compromisso com Ele, se você segue e serve a Deus, se necessário for, Deus tira o sono do rei. O rei não conseguiu dormir, e ele pediu, sabe o que? O livro de ata para ler. Tem coisa mais chata do que ler ata? Ele pediu o livro de ata para ler, e quando ele estava lendo, chegou naquele momento em que Mardoqueu havia desbaratado aquela conspiração contra ele. E a hora que ele bate o olho, aí Deus fala no coração do rei: esse homem aí, ó, te honra. O que você fez para ele? E aquilo incomodou o rei. E para encurtar a história, porque já vai explodir o cronômetro, quando
a Amã chega no pátio e o rei pela manhã pergunta: quem está no pátio? Ah, é a Amã que já está aí, chama ele aqui. A Amã chegou e o rei olha para ele e diz assim: Amã, eu estou aqui pensando, eu estava aqui olhando umas coisas, eu quero honrar um homem. Eu quero honrar um homem que é muito caro para mim, é muito importante para mim. O Roberto Carlos nem tinha escrito, nem tinha cantado a música ainda, mas naquele momento eu creio que Amã pensou assim: esse cara sou eu. Aí o rei olha para ele e fala: o que você acha que eu tenho que fazer com um homem desse? Rei, pega a sua veste real, a sua coroa, pega o melhor cavalo, o cavalo real, coloca este homem com essa vestimenta real nesse cavalo também real, e pega o homem que o Senhor mais admira no seu reino, e faz esse homem sair pelas ruas da cidade gritando: aqui está um homem cujo coração do rei se agrada. O rei olha e diz: gostei da ideia, meu amigo, pois o homem que eu gosto aqui no reino é você, mas quem eu quero honrar chama-se Mardoqueu. Você vai pegar Mardoqueu, vai colocar essa roupa nele, vai colocá-lo no cavalo e vai sair pelas ruas da cidade dizendo: aqui está um homem que o rei quer honrar. Na verdade é um homem que Deus quer honrar, e quando Deus quer honrar, ele mexe com o coração do rei, ele muda as estações, ele faz o que for necessário para que você seja honrado. Quer ser honrado por Deus? Eu honrarei aqueles que me honrarem. E aí termina dizendo, não é? Se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. Eu quero estar do teu lado quando os homens te honrarem, porque é a bênção de Deus sobre a sua vida. Obrigado, apóstolo, que Deus em Cristo nos abençoe. Você que está em casa, pense muito nisso. Eu preciso honrar a Deus, porque Ele vai honrar aqueles que honrarem. Deus abençoe.